Eu vou iniciar este bloco pedindo uma coisa a você, amiga online. E a você, amigo online. Vamos lá? Na tela. Veja esse parágrafo. Tá? Veja esse parágrafo. O que é que eu vou pedir? Compare o primeiro item em vermelho com o segundo item em vermelho. E eu pergunto, as ideias se assemelham? Observe. E aí? Se assemelham ou não? Sim, não é? Se assemelham. As vivências do tempo e do espaço constituem dimensões fundamentais de todas as experiências humanas. Agora, veja a segunda. Portanto, o tempo e o espaço são, ao mesmo tempo, condicionantes fundamentais do universo e estruturantes básicos da experiência humana. Bem, se assemelham, né? Pois bem, vou fazer a demarcação para você. A primeira parte tenha como tópico frasal do parágrafo. Ok? Ótimo. E, claro, a partir do termo que está em cor preta, você tem um desenvolvimento do parágrafo. Então, toda essa parte, o ser, de modo geral, até o final aí, é o desenvolvimento do tópico frasal. Ok? É o desenvolvimento, ou também chamado de progressão interna do tópico frasal. Pois bem, isso eu tirei também de prova pública. Agora, tem um detalhe que eu gostaria agora que você observasse. Eu estou grifando o detalhe. Portanto, está vendo? Portanto, é uma conjunção. É uma conjunção conclusiva. Ok? Vamos rabiscar um pouco. Vamos rabiscar um pouco. Vamos lá. Vamos para o rascunho nosso. O que é que eu estou querendo mostrar a você? Uma conclusão se equivale a uma consequência. Ou não é? O que é conclusão no mundo das coordenadas será consequência no mundo das subordinadas. Ok? Então, se você disser para mim, ela comeu bastante, logo está passando mal. Logo está passando mal é a conclusiva. Ela comeu bastante, por conseguinte, está passando mal. Por conseguinte, está passando mal é a consequência. Mudou a ideia? Não, mudou apenas a maneira de comunicar a ideia. Mas eu te pergunto, não há consequência sem que haja causa. Retomando o exemplo, ela comeu bastante, por conseguinte, está passando mal. Então, ela comeu bastante é a causa que gerou a consequência, por conseguinte, está passando mal. No mundo das coordenadas, do jeito que não existe na subordinada consequência sem que haja causa e vice-versa, na coordenada não há conclusão sem que haja explicação. Ok? Então, se você disser, ela comeu bastante, portanto, ou logo, está passando mal. Ela comeu bastante, a explicação
para a conclusão, logo está passando mal. Então, quando você diz penso, logo existo, equivale a dizer penso, ponto, por conseguinte, vírgula, existo. Mudou a ideia? Não! Mudou o quê? Mudou apenas a maneira de comunicar a ideia, mas não a ideia. Até aí tudo bem? Eu posso com isso concluir o quê? Eu posso concluir que o que é conclusivo no mundo das coordenadas é consecutivo no mundo das subordinadas. E que aqui existe um paralelismo. Onde há consequência, à esquerda ficou a causa, que é penso. Onde há conclusão, à esquerda ficou a explicação, que é penso. Ok? Que bom. Eu pergunto a você, dessas duas exemplificações na tela, qual é a melhor estilística? Olha a minha pergunta, qual é a melhor estilística? Circula a melhor estilística. Você não circulou ainda, amigo online. Circule a melhor estilística. Tudo que trouxer equivalência entre construções por subordinação e construções por coordenação, a melhor estilística é a construção por subordinação. Vamos voltar agora ao texto. Eu pergunto, ele usou um portanto, não foi? Ele usou uma conjunção coordenada. A coordenada equivale a consequência. A coordenada conclusiva, portanto, equivale a consequência. Ou não é? Equivale a consequência. Concorda? Ótimo. Se o que está em vermelho no início do parágrafo e que constitui o tópico frasal tem semelhança com o que está em vermelho após o que eu pus em cor preta, então eu diria, sem erro, sem margem de erro, que o início do texto, do parágrafo, o tópico frasal contextualiza uma conclusão. Porque se o que está a partir do portanto tem semelhança com o que está no início do parágrafo, então você começou esse parágrafo com algo que contextualiza no mundo da coordenada, conclusão, ou no mundo da subordinada, já que são equivalentes, você começou com consequência. E essa conclusão ou consequência concisa, que constitui o tópico frasal, tem a sua quebra de concisão mais adiante no parágrafo. Claro, porque quando ele é retomado, o item conclusivo ou consecutivo que inicia o parágrafo na condição de tópico frasal, ao ser retomado, exige-se do escritor do parágrafo o quê? Uma forma mais, o quê? Mais analítica e menos sintética. Percebe? Mas peraí, se não há causa sem que haja consequência, e consequência sem que haja causa, ou não há conclusão sem que haja explicação, ou explicação sem que haja o quê? Conclusão, então, para que haja coerentemente na composição do texto o paralelismo, tente observar agora que o que está em cor preta não é mais do que a explicação ou causa da parte em vermelho. Vê se não é. Foi isso que o concurso público exigiu do candidato. Ou seja, podemos inserir porque junto sem acento. Ok? Entre o primeiro período e o segundo período do parágrafo. E assim você diria, as vivências do tempo e do espaço constituem dimensões fundamentais de todas as experiências humanas, vírgula, porque o ser, de modo geral, vírgula, só é possível nas dimensões reais e objetivas do espaço e do tempo. Ponto. Posso ou não posso? Posso ou não posso, meu patrão? Posso ou não posso, minha patroa? Usar o quê? Usar um porquê, ó, entre quem? Aqui, ó, um porquê tiraria
o ponto após humanas, antes do termo que inicia em cor preta, e colocaria um porquê. Posso. Foi por isso que eles fizeram a pergunta. Ou seja, a comissão quer que você perceba que você pode, sem dúvida, estabelecer uma relação de conclusão e explicação. O que está em cor preta é explicação. Ou o equivalente é que uma relação de consequência, seguida de causa, o que está na cor preta é causa. Pense, meu patrão, pense também, amiga online, em construir um parágrafo dessa maneira. Você começa com uma afirmação concisa, contextualizando uma consequência ou conclusão. Depois viria com a explicação para essa afirmação que conclusiva, ou viria com a causa para essa afirmação consecutiva. Em seguida, retomaria a consequência ou conclusão concisa, que constitui o tópico frasal, e faria algo mais o quê? Mais analítico e não sintético. Okay? Quem está em evidência, portanto, na composição do parágrafo, é a consequência que ela foi retomada, ou conclusão que foi retomada a partir do portanto. É ela que vai ser a centração temática do parágrafo. Ok? Para o físico Newton e para o filósofo Lenin, o espaço e o tempo se produzem exclusivamente fora do homem. Isso aí é um parágrafo que vai dar sequência ao parágrafo que nós acabamos de analisar. Para o físico Newton e para o filósofo Lenin, o espaço e o tempo se produzem exclusivamente fora do homem e têm uma realidade objetiva plena. São realidades independentes do ser humano. Em contraposição a essa noção, Kant defende que o espaço e o tempo são dimensões básicas que possibilitam todo e qualquer conhecimento, intrínsecos ao ser humano, enquanto ser cognitivo. Em sua opinião, não se pode conhecer realmente nada que exista fora do tempo e do espaço. Olha, o que eu estou querendo frisar é isso aqui, ó, que eu vou pintar de amarelo, inicialmente, e que eu já grifei para vocês. Eu posso, depois de construir o parágrafo anterior que nós analisamos, eu posso construir um outro parágrafo dando sequência ao desenvolvimento do tópico frasal da seguinte forma. Veja, você tem a primeira parte, que é toda essa parte que eu estou grifando de cor azul, onde o autor cita 2 pesquisadores e joga como esses pesquisadores veem o tempo e o espaço, que foram referentes citados no parágrafo anterior. Então veja só, se o parágrafo anterior está aqui, contextualizou tempo e espaço, ó, tempo, espaço, não é isso? Tempo, espaço. Agora, ele para dar uma maior progressão interna, ele vai trazer contextualmente a visão de 2 pesquisadores sobre o tempo e espaço. Mas 2 pesquisadores que o quê? Que comungam de uma mesma ideia. Ou seja, para os 2 pesquisadores, o tempo e o espaço se contextualizam no mundo, o quê? Externo ao homem. E vai citar, em seguida, um outro pesquisador, que é o Kant, onde a ideia dele é observar o tempo e o espaço como algo que, como algo não mais o quê? Não mais externo ao homem, mas sim como algo que interno ao homem. Então, compor um parágrafo apresentando, mais uma vez, ideias contrárias, sintaxe de tensão,
é uma ferramenta boa para você desenvolver o parágrafo. Como é que eu vou construir? Amigo online, olhe para mim. Como é que eu vou construir isso se o concurso público me der itens específicos da legislação brasileira? Sei lá, seja no direito tributário, seja no direito constitucional, seja no direito trabalhista. Meu patrão, tenta encontrar na legislação brasileira alíneas que se opõem, parágrafos que se opõem, incisos que se opõem. Você encontrará facilmente. Ok? Tá claro? Ó, a sintaxe-tensão, ela existirá. Lembra que eu disse na aula 1, existe um ambiente objetivo no direito constitucional, direito civil, direito tributário, o Código Processual Penal. Esse é um ambiente objetivo do direito. Mas tudo isso aí é um ambiente fixo? Não. Está sujeito a alteração ou não está? Ora, se eu for para um outro ambiente do direito, um MP, uma súmula vinculante, uma emenda constitucional, uma declaração de alguém que representa um órgão público, ou uma declaração de ministro do Supremo Tribunal. Então, seria uma outra maneira de trazer essa sintaxe de tensão. Embora o artigo tal da Constituição Federal do Brasil, brasileira garanta isso. A MP existe, medida provisória, publicada diz o tempo, que assegura e joga no texto. Então, essa articulação entre um ambiente específico do direito e um MP, e uma súmula, e uma emenda constitucional, por exemplo, e uma declaração de um órgão público, ou de um ministro de um órgão público, é o achado para você dar desenvolvimento igual a esse item aí. Ó. Ok? É assim que você tem que construir. Tenta encarar redação para concurso público como uma preocupação em construir plataformas. Entendeu, patrão? Que seu texto cresce horizontalmente. Tá? Vamos a um segundo modelo. Veja, olha o tópico frasal deste parágrafo. A esfera da ciência pode parecer hostil às metáforas. O que eu estou tentando trazer para você, por favor, amigo online, por favor, o que eu estou tentando mostrar para você, observe, é como você materializar no mundo concreto. Eu quero é o mundo concreto. Pois bem, como você consegue materializar a sua escrita. Não existe essa coisa de no dia eu estou com medo de no dia eu não estar inspirado. Não existe isso, amigo online. Não existe, amiga online. Eu não estava inspirado, será que eu estaria inspirado? Não, é matemática pura. Como é que você constrói um texto? Uma ferramenta é gerando duas ideias que se opõem. É a sintaxe de tensão. Outra ferramenta é usando uma relação de causa e consequência, como nós estamos vendo aqui hoje nessa aula. Agora, causa e consequência em imbricações. A causa e consequência, ponto. Como consequência, então, o que era causa e consequência viram causa para a consequência seguinte. Entendeu? É você iniciar um parágrafo com uma consequência concisa, é o tópico frasal. Seguida vem a justificativa, que é a causa, e retoma a consequência, dando maior abrangência. Vamos observar isso agora, essa outra, tá? Vamos ver. Modelo 3.
A esfera da ciência pode parecer hostil às metáforas. Isso é uma afirmação. Não é verdade? É uma afirmação. Veja que metáfora nos levará à ideia de sentido figurado. Né? Sentido figurado. E a ciência, a linguagem da ciência é uma linguagem objetiva, literal. Então, enquanto a ideia de ciência nos levaria para uma linguagem literal, a metáfora nos levaria para um sentido figurado. Bem, se o texto é científico, pensa-se o quê? Que a ciência não vai se preocupar com o quê? E nem vai se interessar pelo que é figurado, pelo que é metafórico. Por isso que se diz, pode parecer hostil. Então ele vai começar a justificar. O desenvolvimento, claro, vem a partir do que está no vermelho. Vamos ver como o texto traz o desenvolvimento ou progressão interna deste tópico frasal que está em vermelho. Mas continuo dizendo, o tópico frasal tem que ser conciso, tá vendo? Vamos lá. Afinal de contas, a ciência ocupar-se-ia da busca e da representação do conhecimento, o que para muitos só pode ser literal. Opa! O que para muitos só pode ser literal. Quando ele diz para muitos, volta a dizer, não é para o autor que está escrevendo esse texto, é para outros. Se é para outros, é um contexto coletivo. Para muitos, só pode ser literal. Então, se o contexto é coletivo, é objetividade. Ok? E aí, claro, você, autor do texto, está ausente. Se está ausente, seu texto está ganhando autonomia. Seu texto está se mostrando inteligente. Texto inteligente é quando o texto sozinho se guia, ele anda sozinho. Pois bem, igual a brinquedo inteligente, lembra? Vamos lá. Após 2 pontos, ele vem com exemplos concretos. Vê se não é. Um remédio ou um tratamento médico são coisas concretas, que pode ser vista ou ingerida. Ponto e vírgula. Uma ponte é uma construção de verdades do mundo real. Terceiro, do mesmo modo, muitos outros avanços científicos são coisas concretas que afetam diretamente a vida das pessoas. Quer dizer, eu tenho uma enumeração? Tenho. Que eu tenho uma sequência de itens. O que mais? Desculpe, amigo online. Nesta enumeração, os itens advogam em defesa de quê? Em defesa do emprego de coisas literais e não figuradas, conforme, coerentemente, ele se predispôs a argumentar. Quando ele declara sendo concretas, lá embaixo, está vendo? Sendo concretas, por que ele está dizendo isso? Porque os exemplos antes, que constituem a enumeração, toda exemplificação, ela é para garantir a ideia da concretude. É o mesmo que dizer, por serem concretas, okay, não haveria necessidade de metáforas para pensar, descobrir ou comunicar essas coisas. Então, observa o que eu vou declarar para você. Essa última afirmação, veja que ela é uma afirmação conclusiva para a intenção até agora montada, ou não? Então, qual é a minha proposta? Vamos lá. Imagine você diante dessa tela na sua frente, você ao lado da tela, você começar a construir um parágrafo que tenha esta mesma plataforma. Ok? Então você vai apresentar uma afirmação concisa, sendo o seu tópico frasal, que, claro, se contextualize em meio ao tema proposto. Em seguida, você vai o quê? Vai começar a justificar a afirmação. Afinal de contas, a ciência ocupar-se-ia, isso aí está justificando a afirmação. Então você vai trazer uma afirmação que justifique o tópico frasal apresentado em seu conteúdo. Em seguida, vai trazer uma sequência de 3 ou 4 exemplos que garantam o quê?
a sua explicação, a sua justificativa. E depois vai fechar o primeiro parágrafo com o quê? Com a afirmação conclusiva para essa sua intenção. Agora, veja esse segundo parágrafo, dando sequência ao texto que estamos vendo. O que talvez não esteja claro para aqueles, que são os que você mencionou. Para muitos, lembra? Pronto. Então, é aqui que começa o texto trazer o quê? De novo, a contra, que é a sintaxe de tensão. É o contraponto. A contra-argumentação. E isso vai gerar o texto discursivo. O que é a discursividade? A discursividade está em você trazer também ao texto algo que, comparado com o que foi dito antes, gere o quê? Uma tensão. Tensão. Entendeu, patrão? E aí vem. O que talvez não esteja claro contra aqueles que possuem tal visão inocente ou leiga da ciência é que, antes das descobertas e das invenções, há intenso trabalho de pesquisa e que esse trabalho tem uma base metafórica considerável. Poxa, aí ele começou a fazer o contraponto, gerando a sintaxe de tensão. Sem essa base, não seria possível teorizar, pesquisar, comunicar, nem produzir ciência. Então, o que é isso aqui? É a ferramenta que vai gerar o texto, isso aqui, ó. O texto com essa segunda parte vai fazer isso, ó. Entendeu, patrão? Vai fazer o quê? O que é isso? Uma bifurcação. Qual é a proposta da sintaxe de tensão? É gerar uma bifurcação. Cuidado. Isso é teoricamente comprovado. Todo texto que trouxer uma sintaxe de tensão, ele está impedindo que o texto apenas, que o tema, melhor dizendo, apenas o que seja trabalhado em cima de um extremo. Apenas direcionado a uma tendência. Mas que existe o quê? Um contraponto lá atrás. Que garante o quê? Caminhar por outras veredas. Então, com isso, você, em seu texto, está gerando o quê? Uma abrangência. E seu texto está ganhando o quê? Está ganhando argumentação sólida. Porque, cuidado, ideias contrárias no texto, ao invés de fragilizar a argumentação, garante o quê? Garante maior condição sólida em seu texto. Porque você não está trazendo o texto apenas sobre uma única ótica, mas sim sobre o quê? Uma pluralidade de vozes. E o texto está ganhando, sem dúvida, a polifonia. É isso que o concurso quer. Por isso que os concursos públicos querem muito mais textos discursivos. Textos que garantam o quê? Garantam essa pluralidade de vozes, de olhares. Veja como você queira expressar essa ideia. Fique à vontade. É o que você vai ter que fazer no mundo do direito, na literatura do direito. Um MP é um olhar. Uma súmula vinculante é um olhar. Uma emenda constitucional é um olhar. Mas um olhar que irá garantir a reconfiguração do que antes já existe. Percebeu? Então, é muito comum essa sintaxe de tensão, essa ferramenta nos textos em provas de língua portuguesa, nos textos selecionados pelas comissões. E por que não você fazer o mesmo? Não é verdade? Ok? Imagine você trazendo ao texto isso aqui, ó. Veja que modelo lindo que eu criei para você. Você começar um parágrafo com afirmação objetiva, seguida de quê? De uma justificativa para essa afirmação objetiva apresentada antes. Depois você vem com uma exemplificação objetiva. Depois você surge com uma suposição objetiva. E a suposição vai gerar uma consequência objetiva. E fechar com a afirmação objetiva conclusiva. Olha atentamente esse modelo de parágrafo. Qual é o tema que não poderia ser apresentado aqui?
Tá? Ok? Aguarde-me no próximo bloco. Até lá.